Em primeiro lugar, eu quero pedir aos irmãos que esvaziem suas mentes. Que não pense em nada agora. Porque o que vocês vão ouvir é a manifestação de milagre, a manifestação daquilo que Deus tem para cada um de nós. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão esperando que o céu se rompa para a vinda de Jesus. Jesus pode vir para mim hoje. Eu posso morrer hoje. Acabou. Aí eu com Deus. E aí nós temos tanta briga, tanta confusão em casa. Nós temos com parentes, com amigos, com irmãos. E Deus quer usar a gente de uma forma tão poderosa. E a gente pensa que Deus vai usar pessoas que não estão comprometidas realmente com Ele. Mas quando a gente se coloca na presença de Deus e passa a ser uma pessoa criada dentro da igreja e passa a ser uma pessoa reconhecida por Deus, Deus dá os seus dons. E esses dons ninguém tira. O que vocês vão ouvir agora são coisas bonitas e aterrorizantes. Por isso eu peço para vocês, por favor, eu não sou de gritar, de correr, porque se eu fizer isso, eu não consigo sair vivo dessa igreja. Eu me criei dentro da Igreja Assembleia de Deus. Irmão, o irmão pode me ajudar aqui? Eu estou pedindo ajuda do irmão porque eu tenho um probleminha de Parkinson e o irmão vai poder me dar uma ajuda. Minha primeira Bíblia, ao meu filho Leonel Bastos, lê e segue. São Lucas capítulo 14, de 26 a 33. Busca o Espírito Santo e Ele te guiará. A tua Páscoa, 1969. Minha primeira Bíblia. Eu era uma criança. E o meu pai me deu. Após isso, Deus foi me usando e a minha família, a gente fala em família, mas a nossa família realmente quem é? De quem somos irmãos? Tem muitos que dizem, a paz do Senhor, irmão, termina o culto, não dá nem boa noite quando vai embora. Passa pela rua, troca de calçada para não cumprimentar. Irmãos, é sério. Deus foi me usando de uma maneira tão poderosa. Eu não sei se algum dos irmãos ouviu falar, e se tiver algum irmão pode se manifestar, do pastor Luiz Antônio, aquele que faleceu no acidente da TAM, quando o avião da TAM pegou fogo. Ele era meu pastor e ele me deu uma Bíblia em 1997. Pastor Luiz Antônio, eu passei a trabalhar com o pastor Luiz Antônio e pregava nos cultos de libertação, e eu fui ungido missionário, e eu tive um programa de rádio pago por mim, da meia-noite às 6 horas da manhã, ao vivo, de domingo a domingo.
E Deus usava poderosamente. Eu tenho dezenas, quase centenas de fitas gravadas que está vindo do Sul, porque eu sou do Sul, sou gaúcho, e até na Cordilheira dos Andes assistiam, ouviam e ligavam para o programa e diziam: eu aceito esse Jesus que tu está pregando. Terminava às 6 horas da manhã, eu largava um cobertor no chão e eu me jogava no chão, dormia até o meio-dia. Na parte da tarde eu ia trabalhar para poder pagar o programa. Uma certa ocasião eu parei por um período de fazer o programa e conversei com o meu pastor, disse: pastor, Deus está me colocando no meu coração fazer um trabalho que ninguém até hoje fez. Ninguém. Eu disse: que trabalho, irmão? O trabalho era, eu saía a viajar, fazer o meu trabalho. Eu fui representante do jornal El País, do Uruguai, para o Brasil todo, do jornal La República, do jornal Âmbito Financeiro, do jornal Clarim da Argentina, para o Brasil todo. E eu viajava muito. E eu sentia de Deus a necessidade de fazer um trabalho. Então eu trabalhava até às 4 horas da tarde e chegava às 4 horas da tarde, eu ia para o hotel, tomava meu banho, ia na Polícia Rodoviária Federal e perguntava para eles qual era o posto de gasolina que tem o maior índice de prostituição e droga. Ele me dizia, eu ia lá naquele posto, falava com o dono do posto, eu botava uma blazer que eu tinha, o som todo alto, com um louvor, e entregar folheto e falar de Jesus, e entregar muitos CDs de graça e dizer para ele: Jesus te ama. Mas o inimigo, ele quer te derrubar. O inimigo quer te derrubar. E ele faz de tudo para te derrubar. Aí o que aconteceu? Não pode me ajudar aqui? Quer ver se o irmão vai abrir e vai mostrar para a igreja aqui algumas fotos. Pode folheando, irmão? Mostra para a igreja. Essas são algumas fotos de pessoas que entravam em contato com o meu programa Luz na Madrugada, de todo o Brasil, pedindo oração e clamando e pedindo a Deus, e Deus foi me usando cada vez mais, crianças louvando de madrugada, e Deus usando. Aí, irmãos, deixa eu pegar aqui. A minha vida começou a mudar. E aí, o irmão Leonel, o diabo, sabia do que Deus queria fazer na minha vida. Aí o diabo nos apresenta, irmãos, o diabo não vem de mão errada. Uma das maiores coisas que derruba o cristão chama-se vaidade. Deus não chamou mocinhos e mocinhas e gatinhos, Ele chamou para a tribo do leão de Judá. Ele chamou leões. Aí, o irmão Leonel, recebe quatro troféus, leão de honra, os melhores do Mercosul.
Aí o irmão Leonel já não tinha mais tempo de pregar, porque ele ganhou muitos troféus de leão de honra, os melhores do Mercosul. O irmão Leonel saiu em vários jornais, várias revistas. O irmão Leonel, as férias dele eram no Caribe. Aqui eu tenho vários certificados de Lair Ribeiro, de São Paulo, de voluntariado, da LBV, e vários prêmios que fui ganhando ao longo do meu trabalho. Aí fui convidado a ser assessor da presidência do Círculo de Trabalhadores Cristãos da Igreja Católica do Estado de São Paulo. Eu aceitei e aí me levaram para a cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, aonde eu fui presidente deste círculo e saiu várias fotografias, várias matérias, mas eu não tinha mais tempo de louvar a Deus. Aí eu fui convidado por Paulo Maluf e fui convidado pelo SBT para fazer uma visita ao SBT e ganhei do SBT uma honraria, mas eu não tinha mais tempo de falar de Jesus. Do Uruguai, de Bogotá, da Colômbia, Jerusalém, Terra Santa, jornalista, Associação Rio Grandense de Imprensa, fui fotógrafo de uma revista e fiz várias matérias nesta revista, com várias fotografias, e as coisas foram acontecendo na minha vida. Aqui aparece eu na Venezuela, num barco chamado Marerumba. Eu fiz um safari no deserto, mas eu não tinha mais tempo de falar de Jesus. Irmãos, eu trouxe isso aqui. Aqui está a diretoria da Federação do Círculo de Trabalhadores Cristãos do Estado de São Paulo. Eu estou aqui na pontinha. Mas eu não tinha mais tempo de falar de Jesus. E como eu não tinha mais tempo de falar de Jesus, e como eu comecei a ganhar muito dinheiro, e quando o meu coração começou a ficar vaidoso, eu não tinha mais tempo de falar de Jesus. Como prometi, minha foto da minha posse. Este aqui é um comendador, Mauro Miranda, do Rio de Janeiro. Mas eu não tinha mais tempo de falar de Jesus. Aí, irmãos, eu comecei a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, e não tinha tempo de falar de Jesus. Eu não falava mais de Jesus para ninguém. Aí eu me arrependi, e eu voltei
me reconciliei com a igreja e continuei com o meu programa Luz na Madrugada. E Deus continuou agindo poderosamente na minha vida. Mas antes disso, eu fui para minha casa de praia, eu tirei toda a minha roupa, fiquei nu. Deitei no chão, botei a cara no chão e disse: meu Deus, tem misericórdia da minha alma. Me tira tudo. Eu não quero esse dinheiro. Eu não quero mais nada. As pessoas que estão se aproximando de mim é só para me tirar. Eu não consigo mais falar de ti. Irmãos, hoje eu estou com 62 anos de idade. Eu daria tudo aquele dinheiro. Eu daria tudo para falar de Jesus. Tem tanta gente preocupada com a vida dos outros. Se tu abrir a tua mão, tem almas indo para o inferno, porque tu deixou de falar de Jesus. Um dia, em desespero, eu fui um policial no sul. Eu engatilhei a minha arma, botei na minha boca, puxei por 2 vezes o gatilho e a bala não saiu. E eu, no desespero, eu me lembrei da estrofe do hino 193. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma, não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Irmãos, eu adquiri bens. Tenho ainda um asilo enorme lá no Rio Grande do Sul, que eu estou tentando vender. Tem outras coisas que eu preciso ainda resolver. Eu tenho aqui, nessa pasta, tem alguém aqui que trabalha na área médica, que é enfermeira, que trabalha na área médica? O irmão trabalha? O irmão trabalha? Então está aqui, para os irmãos aí. O que aconteceu com o irmão Leonel? Teimosia. O que aconteceu com o irmão Leonel? Desobediência ao pastor. O que aconteceu com o irmão Leonel? Eu já estou salvo, autossuficiente. O que aconteceu com o irmão Leonel? Aconteceu isso aqui, ó. Primeira epístola de João, versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade do Pai, permanece. Irmãos, eu estava vivendo as concupiscências do mundo. Eu estava em pecado.
Estava errando cada dia que passa. Aí o inimigo me deu um presente. Eu estava sozinho e ele me deu uma mulher muito bonita, linda. E eu pregando a palavra de Deus, e já com o meu programa de novo, ele me deu uma pessoa muito linda, muito culta. Tinha um bebê de 2 meses. E o irmão Leonel caiu na fé. O irmão Leonel se apaixonou pelaquela criança de 2 meses que não era de seu sangue. A pessoa vivia na casa dela e eu vivia na minha, e eu criei essa criança até os 16 anos de idade, fui embora. Essa criança, aos 18 anos, morreu de HIV, e o meu filho morreu. Não era de sangue, mas era meu filho que tinha morrido. O que eu estou tentando dizer agora a todos vocês, é por isso que eu estou pedindo que vocês examinem a mente. Entendam que Deus não mata aquele que ele tem propósito. Não minta para Deus, porque Deus conhece o teu oculto. Não queira mostrar aquilo que você não é para os outros. Não fala se você é cristã ou se você é cristão, se tu não tem o cheiro de Cristo. Irmãos, está aqui. E continua. Eu estou morrendo. O que vocês estão vendo aqui é um cadáver. O que vocês estão vendo aqui é um zumbi. Até que eu não estou tão feio para 62 anos, né? Mas eu só tive 10 paradas cardíacas. Irmãos, eu morri 10 vezes e Deus me trouxe de volta. Eu tenho 3 costelas quebradas de tanta massagem cardíaca que me fizeram, e eu chegar no Encore em São Paulo, ter outra parada cardíaca, e eles me darem choque, e eu voltar e eu me agarrar na mão do médico e dizer: doutor, pelo amor de Deus, eu me traz de volta. Eu não aguento a dor. Aí uma doença rara começou a tomar conta do meu corpo. Todas as minhas artérias estão entupidas. Eu fiz 30 cateterismos. Eu abri meu peito. Fiz 2 pontes de safena. Fiz uma mamária. Eu tenho 6 estentes. Estou com princípio de Parkinson. Estou com diabetes, tomo 30 ml de insulina de manhã, 30 ml de insulina à noite, fora os comprimidos, e eu estou tomando um monte de remédio. E agora, esta semana, eu chorando, conversando com Deus, eu dizia assim: ah, Jesus, como eu estou feliz. Hoje eu conversando com Vera. A Vera é minha namorada. E eu vou dizer por que Vera é minha namorada. Conversando com Vera, eu disse: Vera, o dia que tu me vê no caixão, que tu me vê morto, não chora não. Diz assim: ele está feliz. Ele foi para o céu. Os exames que eu fiz agora, esta semana, me apareceu um nódulo enorme no meu pulmão. O exame que eu fiz agora, essa semana, me apareceu que na minha carótida está criando um osso, está calcificando. E se eu
não operar, não fazer algo rápido, eu vou morrer de uma hora para outra. Eu fiz a ecografia, a minha 7ª costela se quebrou, está quebrada, me dói horrores. Há 2, 3 semanas atrás eu estava na UPA, urrando de dor. E eles me tratando para dor cardíaca, e eu dizia, não é aqui. E eu tomando um monte de morfina. Irmãos, o nosso Deus não é vingativo. Nosso Deus é um Deus de amor. Eu estava na beira da praia, na minha casa da praia, no sul. Eu tinha aberto meu coração, eu morava sozinho, eu amassava o travesseiro com medo que me alimentasse os pontos do cinto. Eu fui para a beira da praia e eu disse, Deus, a tua palavra diz que teu Espírito pairava sobre as águas. Movimenta a minha vida, tem misericórdia de mim, eu não quero morrer aqui. Me leva para um lugar lindo. Fui para o Facebook e botei uma mensagem. Pessoal, me ajudem. Eu quero ir embora do sul. Quero ir nem que seja para a Amazônia, para pentear macaco, mas que tenha água. Uma amiga do Rio de Janeiro me indicou Guarapari. Eu vendi minha casa na praia e disse, Senhor, se é para mim ir para Guarapari, para essa cidade que eu nem sei onde fica, eu vou. Eu quero morrer em paz, meu Deus. Se tu me der 10 minutos, se tu me deres uma semana de alegria, me leva. E a gente fica pensando na nossa esposa, a gente fica pensando nos nossos filhos, a gente fica pensando na nossa namorada, a gente fica pensando no nosso trabalho, a gente fica julgando as coisas da igreja, a gente olha para o lado, a gente não olha o nosso coração, que é onde Deus habita. Vocês querem descobrir uma coisa essa noite? Eu costumo não fazer isso. Aliás, eu não vou fazer. Eu vou fazer a pergunta e vocês mesmos respondam mentalmente. Para o casal, existe a mulher perfeita? Existe o homem perfeito? Eu via uma irmã sacudindo a cabeça, dizendo que não. Eu digo a vocês que existe, porque o nosso Deus não é imperfeito, Ele faz nós perfeitos. Nós que nos tornamos imperfeitos, a partir do momento que tu olhares para alguém e olhar o corpo desta pessoa, tu olhar o CPF desta pessoa e tu não olhar os olhos dessa pessoa, que é a janelinha da alma, e dizer, tu é necessária na minha vida, tu é necessário na minha vida, esta é a pessoa certa. Nós brigamos por causa do futebol, nós brigamos porque o marido não fez isso, nós brigamos por um monte de coisa. Mas nós não brigamos com quem nós devemos brigar, que é com o inimigo que está destruindo a nossa vida. Eu estava passando em frente a uma lan house, me ajuda aqui, e eu vi isso aqui. Vamos abrir. E eu estava vendo isso aqui.
eu cheguei para Vera e disse: Vera, eu vou ali naquela Long House, eu vou pedir para eles. É um cartaz de um filme, onde ele diz que o Tomzinho está voltando para casa. Meus irmãos, aqui não é o meu lugar. Aqui não é o lugar de nenhum de vocês. Se falar para vocês hoje, esta noite, você quer ir para o céu junto com o Senhor, você vai levantar a mão e vai dizer que sim. Mas se eu disser que tu quer morrer hoje, tu vai dizer que não. É sinceridade de espírito. O que Deus está falando no teu coração agora? Tu tem perdoado as pessoas, tu está pronta para morrer, tu está pronta para chegar no trono do altar com as vestes brancas. Eu conversando com uma determinada pessoa e eu disse: irmão, você está esperando a vida de Jesus? Ele: eu disse que ele está esperando a pessoa errada. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia e veio glorificado em Cristo, e é Cristo Jesus que vai voltar. E tu não vai ter mais desculpa. Se tu morrer essa noite, o que tu tem para apresentar para Deus? Tu está trocando o quê pelo quê? Tu está trocando a tua salvação pelo quê? Tu está trocando a tua vida pelo quê? Tu está procurando amor aonde? De quem não tem para te dar. Oh, meu Deus! Quando Deus me fez andar várias vezes em São Paulo, cair no chão, sozinho, sem ninguém, eu pegar no médico e dizer: pelo amor de Deus, não me traz de volta. Pessoas morrendo na minha volta, dizer: Jesus, me leva. Então, não é a hora, tu não está pronto. E Senhor, me leva para um lugar onde eu possa morrer num lugar bonito. Ele me trouxe para cá. Eu sento ali nas castanheiras, eu oro, eu choro. Eu me sento naquelas pedras lá. Eu disse assim: Jesus, Cristo, tu disse que tu ia subir ao Pai e ia deixar o Espírito Consolador conosco para que nós não ficássemos órfãos. Espírito Santo de Deus, senta aqui do meu lado que eu quero falar contigo. Nós não conversamos mais com Deus, nós nos queixamos para Deus. Nós não servimos mais a Deus, nós queremos que Deus nos sirva. Esta noite, se Deus não tocar no teu coração, se tu não preparar a tua alma, se tu for tão egoísta de querer chegar no céu sozinha, de não falar desse Cristo, para aqui eu vou para a juventude. Vocês têm um papel, você, como é teu nome? Daniele, eu tenho visto o teu comportamento e tuas atitudes na igreja. E vou dizer para ti, tu é uma excelente missionária. Te coloca aos pés de Jesus. Chega para tuas coleguinhas de aula, chega para as coleguinhas de aula de vocês e diz: vai lá me ver cantar. Vai um dia no culto me ver cantar. Vamos ensaiar um hino, um corinho. Os músicos trazem, mostrem para os seus amigos. Teve um cidadão uma vez que ele pegou e ele trabalhava numa metalúrgica e ele tinha um amigo e tinha problemas
terríveis com a família, com a esposa, com os filhos, com a vida particular dele. E ele passou anos sofrendo, e um dia ele passou na frente de uma igreja, tinha um hino maravilhoso. Quando a irmã e o irmão estavam cantando aqui, oh meu Jesus, quantas vezes o Senhor fechou a boca dos leões para não me devorar, quantas oportunidades Cristo me deu e tem me dado. Esta noite, tu tens uma oportunidade, porque Deus conhece o teu oculto, Deus conhece a tua verdade, Deus conhece se tu está servindo Ele por vaidade ou não. Eu estou aqui com alguns folhetos, tem outros folhetos que eu já entreguei. Quem é que pega folheto e pede para o pastor folheto para me entregar? Não é só entregar não, mas é falar de Cristo, é falar do amor de Deus, porque tu vai chegar no céu de mão vazia e tu não vai ter nada para apresentar a Deus, nada, absolutamente nada para apresentar a Deus. Eu estava na Argentina e eu ouvi um jovem conversando com outro na rua, dizendo que, rapaz, eu sou evangélico, eu sou do Brasil, e vai ter um culto lá na minha casa, eu não tenho bancos, eu não tenho cadeira para me receber as pessoas. Eu estava passando, eu ouvi, eu chamei esse rapaz numa loja e comprei 25 cadeiras para ele poder. Não é glórias a mim, não, foi Deus que me colocou na vida dele. Eu queria perguntar, agora sim, quem é que está preocupado consigo próprio? Só consigo. Você vai chegar no céu de mão vazia? Eu cheguei nessa igreja aqui e eu sei, pastor, que a igreja tem muitos problemas. Todas as igrejas têm problemas financeiros. E eu trouxe aqui para deixar para quem quer, porque eu estou morrendo. Irmãos, eu não estou brincando, de uma hora para outra eu vou partir. Eu estou acertando com o vereador Dito Xarel, que tem me ajudado muito, porque ele que está conseguindo um hospital para me internar. E ele está me ajudando a entrar em contato com uma universidade para eu doar o meu corpo, porque eu não vou ter ninguém para chorar no meu enterro. Porque eu moro sozinho, mas eu não estou triste, eu estou alegre. Por Deus eu estou alegre. Mas eu tenho vales aqui. E esses vales que eu tenho aqui na mão, meus irmãos, são muito preciosos. Eu 62 anos. Eu joguei muito a minha vida fora. Eu deixei de falar de Jesus para muita gente. Eu tenho aqui para vocês fazerem, quem quer, um vale alma. O que é esse vale alma? Esse vale alma tu vai vir aqui pegar. E tu vai trazer o nome de 2 ou 3 pessoas e tu vai trazer o culto. Tu vai falar de Deus para esta pessoa, para tua colega, para tua família. Tu vai mostrar para esta pessoa que tu tem o cheiro de Cristo, que tu tem o amor de Deus, porque a palavra diz que tu pode ter teu corpo a ser queimado, mas se não te der amor de nada vale.
De que adianta tu chegar no céu de mão vazia? Esse vale alma. A pessoa que você for trazer, traz o nome, endereço, telefone, coloca aqui. Entrega para o anjo da igreja. Ele é o responsável agora por essas almas junto a Deus. E vocês acompanharem, ajudarem, estarem juntos, caminharem junto, porque no céu não vai ter separação. No céu não vai ter aquela coisa, eu não gosto dele, ele vai ficar lá, eu não gosto dela, ela que vai para lá. Não tem. Quem ele está disposto a ganhar um vale alma e trazer mais um, mais dois, mais três, quantos vocês puderem trazer? Bota o nome, endereço e o telefone. Quem quer vir pegar? Está aqui. Mas o voto que tu fazer, esse voto é com Deus, tu não paga absolutamente nada. Isso é para Deus. Quanto vale uma alma para ti? Quanto vale uma alma para essa igreja? Quanto vale a salvação da tua alma? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário em pedaços, quando teve a Santa Ceia, eu chorava em desespero e eu via aqui o corpo de Cristo sendo partido e moído por nós. E nós não falávamos desse Deus, nós não falávamos da misericórdia de Deus, nós não tínhamos tempo para falar de Deus. Muitas vezes nós chegamos, dobramos nosso joelho e dizemos assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tu tem misericórdia das almas. A gente vê na televisão, na Avenida Paulista, a marcha gay. Dezenas, centenas de pastores falando mal. Irmãos, assiste a marcha para Jesus e vocês vão ver Jesus caído na calçada, um monte de mendigo, e não tem ninguém que diga: vem caminhar comigo, vem ter uma chance de salvação. O que tu está fazendo da tua salvação? O que tu está fazendo contigo? Se é para vir na igreja para fingir que é crente, irmão, tu vai para o inferno igual, tu está perdendo tempo. O inimigo não se lança naqueles que já é dele. Ele se lança naqueles em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele tem um entendimento, e ele sabe o quanto Deus pode transformar a vida dele. Sobrou. Eu fico tão triste, porque sobrou algumas almas que vão para o inferno, porque não teve ninguém mais que teve coragem de vir pegar e dizer: eu vou tentar pelo menos dizer para Deus, fazer um voto com meu Senhor, fazer um esforço.
para que eu não chegue com 62 anos, morrendo da maneira que esse homem está, e que trocaria tudo que ganhou para poder pregar um pouquinho mais, para poder dizer: oh Jesus, me perdoa, me perdoa. A igreja é uma coisa muito interessante. É interessante pelo seguinte: se eu te pedir agora um voto de R$100, você vai achar que esse voto de R$100 você vai estar comprando a tua bênção. Mas com Deus não se negocia. Deus não se negocia. Eu peço para vocês, meninos, conversem com as coleguinhas de aulas de vocês. Convidem elas para cantar com vocês. Deus está procurando os leões da tribo de Judá e não gatinho e gatinha. Esse é Deus. Eu pediria, na medida do possível, que quando você for para casa hoje, não ligue a tua televisão. Pensa no recado que Deus te deu. Pensa na pessoa que está do teu lado, que te ama, que tu está com problema. No teu marido, no teu filho, da tua esposa. Não pode haver julgo desigual. Tu não pode ser cristã e ele ser batuqueiro. Eu cheguei para Vera e disse: Vera, Deus me trouxe para essa cidade para me morrer aqui. Quanto tempo vai levar, eu não sei, mas eu tenho uma saúde precária. Eu não tenho nada para te dar. A única coisa que eu te peço é se realmente tu gosta de mim. Aceita Jesus como teu Salvador, para a gente se encontrar na glória. Porque não vale a pena passar por essa vida e ir para o inferno. Irmão, tem que ter um pouquinho aqui. Meninos, uma colega, alguém que veja tu louvando o Senhor, clamando, bota aqui o nome, o endereço, o telefone desta pessoa e ela vai estar no culto junto contigo, louvando ao Senhor, e não vai ter desculpa de dizer: eu não tenho mais. Mas esses valezinhos é muito baratinho, mas para Deus tem um valor enorme. Eu pediria à igreja que ficasse em pé. Irmãos, fiquem em pé. Irmãs, fiquem em pé. Fique em pé, irmão, por favor. Vou pedir novamente a vocês: esvaziem suas mentes agora, nesse momento. Quando for para a casa de vocês, não ligue a televisão. Guarde o que Deus falou no coração de cada um de vocês. Você jovem, são missionários e são responsáveis por esse ministério.
no futuro dele. É por intermédio de vocês que Deus vai usar. Vocês não precisam pedir nada. Só fecha os olhos. Querido Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que ela nunca volta vazia. Aqui estão os Teus servos. Aqui estão as Tuas servas, Senhor. Oh, Papai do Céu. Só Tu sabes, Senhor, quantas vezes eles abraçaram o travesseirinho deles e choraram sozinhos. Clamaram a Ti sozinho. Jesus, tem misericórdia de mim. Quantas lágrimas foram derramadas. Quantas vezes estavam sozinhos, Senhor, sem rumo, sem saber o que fazer. Mas agora coloca, Senhor, a Tua paz, o Teu amor, o Teu Espírito Santo que não nos deixa órfãos em seus corações, e que eles sintam a necessidade de se encontrar com os seus lá na glória. Meu Deus! Com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, com seus parentes. Oh, meu Deus, tem misericórdia do anjo da igreja, que muitas vezes na madrugada ele clamou por Ti, Senhor. Envia, Senhor, servos para me ajudar. Quantas vezes clamamos a Ti, Senhor? Quantas vezes choramos, ó meu Jesus? Quantas vezes queremos receber uma profecia? Davi recebeu, Senhor, a unção de ser o rei de Israel, a profecia que seria o rei. Quantos anos se passaram, meu Senhor? Quantos servos Teus estão desempregados? E Tu disse, Senhor, que o justo não vai mendigar o pão, mas eles estão desesperados. A igreja, Senhor, ela tem que ter condições para ajudar as viúvas, os órfãos, mas precisa tocar no coração das pessoas, Senhor. Eu lhe peço agora, meu Deus, uma unção a cada irmã do círculo de oração neste momento. Ó Senhor, que são Tuas servas, que são o esteio da igreja, que estão, Senhor, de joelhos dobrados, clamando a Ti. Ó Senhor, orando por essa igreja e pelo sucesso. A juventude, Tu disse, Senhor, deixa vir a mim os pequeninos, abraça essas crianças. Ó Senhor, alguns de nós já temos idade, perdemos tanto tempo na nossa vida, Senhor, que nós possamos ter a oportunidade de reconhecer o nosso erro e voltar para a casa do Pai. Derrama do Teu poder, da Tua misericórdia esta noite aqui. Em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que morreu na cruz do Calvário, que derramou seu sangue, que estava escrito na palma das Suas mãos o nome de cada um de nós, que nós não estamos levando a sério, Senhor. Quanta gente indo para o inferno, quanta gente se suicidando, quanta gente morrendo, Senhor, e não tem ninguém. Não tem ninguém para dizer que Tu tens a saída. Senhor, eu entreguei o que Tu me mandou.
eu entreguei ao Senhor. E eu te peço, na hora da minha partida, que eu não estou preocupado com ela, porque eu vou voltar para a casa do Pai, porque eu sei que eu vou estar na glória contigo, porque eu sei que eu vou ser recebido por ti. Eu não estou preocupado com isso, Senhor. Eu não quero que venha, ó Senhor, que a tua vida venha, que tu venha agora, porque tem muita gente que precisa de ti. Tem muita gente ainda para salvar, Senhor. Tem misericórdia dessas almas. Oh, meu Senhor Jesus, eu te agradeço em teu nome, Senhor, por essa oportunidade. Amém.